Sim. Tava aqui fazendo uma naninha e o diretor me acordou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor também, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer uma frase aqui em resposta a quem perguntou ontem. Ah, professor, você não quer ser youtuber? Nem edutuber? Nem tiktoker? Olha, tudo bem brincar, agora xingar não, né, velho? Não, sou apenas professor. Ah, mas você grava aula online. Só há 20 anos. Ah, mas eu só vi online agora. Não, não, não. Sinto muito. Sinto dizer para os senhores, mas a educação online, o EAD, existe há muito tempo, desde 1960. Não com essa ideia de tecnologia computacional e internet por questões óbvias, né? Mas assista uma aula que eu dei lá na pós-graduação sobre metodologias aplicadas à educação. Você vai entender de onde surgiu a ideia do EAD. Mas enfim, mas nessa modalidade satélite ou internet, eu atuo há 20 anos, não comecei ontem. Então eu me dou o direito de fazer alguns gracejos aqui. Já contei que eu trabalhei em televisão durante muitos anos na parte de engenharia, na parte técnica, cuidando dos equipamentos. De repente, como diz um amigo meu, a luz acendeu, fui lá para frente da câmera, gostei e nunca mais me tiraram daqui. Então, isso tem 20 anos. Estamos ainda em matemática 101, ou seja, essa matemática introdutória, revendo alguns conceitos básicos, lembrando que não estão em ordem. Ah, eu vou ver agora, vou ver conjunto numérico. Agora eu vou ver continha. Não, velho, eu vou lembrando das coisas, eu vou colocando aqui. Eu sei que a educação do ponto de vista como um todo, né? Você sabe de onde que a palavra educação surgiu? É claro que não. Ex ducere. Ex para fora, ducere, conduzir. Então, educação é conduzir para fora ou tirar para fora aquilo que o aluno sabe ou que está dentro dele. Alguém ensinou. Alguém ensinou. Educação é você poder realmente mostrar para o planeta que você tirou aquilo de dentro do aluno, já que você depositou essa informação. Aliás, eu não posso contar quem é que fala da educação bancária, educação depositária, não posso dizer o que eu acho dessa pessoa, mas enfim. Eu sou contra isso. Não se deposita educação, você cria um processo. Você pega uma sementinha, planta lá na terra, aduba, molha, deixa ela no sol, se for o caso, e ela germina e cresce. Isso é educação, isso é ensino. Então você ensina, ensina, ensina. Chega a hora de você fazer a educação, ou seja, colocar para fora, ex ducere. Estamos fazendo ou tentando fazer isso aqui. Eu vou lá para a pedra, porque nós temos bastante coisa aqui, esse é o nosso terceiro encontro de uma série, o diretor já gritou aqui, uma série de 38 encontros pelo menos, então vamos na pedra, não percamos tempo em devaneios. Aqui na pedra 3210. Estou aqui no cantinho, rapidinho, eu vou embora. Tchau. Veja que eu sempre tenho que olhar para o controle da mesa, por enquanto. Como eu sou da área de engenharia também, né? Eu fiz curso técnico lá no ex-Cefet, hoje chama-se o TFPE. Depois fiz engenharia, faltavam poucas matérias e eu meti o pé naquela fedorentice para poder dar aula. Mas como eu sou da área, também então estou fazendo um sistema também que tem em broadcast, ou seja, em estúdios de TV, que é aquela mesa de corte. Estou fazendo a minha própria. Eu não vou pagar 400 cruzeiros ou um pouco mais numa mesa já pronta, prefiro fazer a minha. A gente que é nerd tem dessas coisas. Bom, eu queria contar algumas coisas aqui, chatas, porém importantes, na matemática. Aliás, matemática e chato andam sempre juntas. São vocábulos indissociáveis, eu diria. O tema de hoje é nômios. Ué, eu nunca vi com esse nome. Se viu com um prefixo. Se viu com um prefixo. Nós temos o que a matemática chama de monômio, lá do grego monos, um. Você tem o binômio, que são dois. Você tem o trinômio, que são três. Só que agora eu vou contar um segredo que ninguém conta em sala, não sei eu que sou mega chato. Qualquer coisa a partir de aqui, seja lá bi, tri,
Não existe tetra, nem penta, nem hexa. São todos poli. Por quê? Poli é mais de um, certo? Então lembre, se eu tenho mono, eu tenho um. Um o quê? Um termo. Ou seja, vou fazer uma cor bonita aqui. Contrastante. Um nômio, ou seja, um termo, um nome. Bi eu tenho 2. Tri eu tenho 3. Não existe, vou insistir na frase, tetranômio, nem pentanômio, nem decanômio, nem icosanômio. São todos poli. Aliás, do 2 para frente são todos poli, onde poli é mais de um, certo? Mas a pergunta, o que é um polinômio, na verdade? O que é esta birutice da matemática? Então vou contar um segredo para os senhores. Se a banca mostrar em algum lugar da sua prova, ou se você encontrar no seu livro texto, algo assim, x à quarta, e não diz mais absolutamente coisa alguma, não tem um igual, não tem y do lado esquerdo, não tem nada. Isso aqui é um polinômio. Neste caso específico, é um monômio, porque só tem um termo. Pode ver, ó. X à quarta, só tem um termo. Então, neste caso, você se vê obrigado a escrever aqui na frente. P de x igual. Por que P? Porque ele é um polinômio. Mas nesse caso, só tem um termo. Só que agora eu vou contar um segredo. Isso é uma coisa que eu preciso contar para todo mundo. O x está aqui à quarta. Quem é o coeficiente dele? O coeficiente é o numerinho que vai na frente do x. Como não tem ninguém, vou até arrastar isso aqui para o lado, para a gente poder trabalhar com isso bonitinho. Não dá para ver, mas tem um aqui na frente. Ó. X à quarta, certo? Só que o que ninguém conta, e eu sempre conto porque eu sou chato de galocha, eu tenho 0x ao cubo, 0x quadrado, 0x e 0 no termo independente. Então eu vou contar um segredo da matemática. Eu já arranjei briga com um monte de gente por causa disso. Todo monômio, na verdade, é um polinômio. Só que os termos, todos os outros são nulos. Pode ver, ó. Eu tenho 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x e 0 no termo independente. Então cuidem. Todo monômio é polinômio, mas nem todo polinômio é monômio. Claro, para todos, isso é uma questão teórica bem boba. Para nós, o único termo que interessa é aquele que tem coeficiente diferente de zero. No caso, esse. Lembrando que nosso amigo Mateuzinho que odiava essa palavra. Coeficiente. Coeficiente é esse cara aqui, ó. Como eu chamo, coefifrente. Ele está na frente da letrinha. Coefifrente, não tem como errar. Então, o coeficiente é o numerinho que está na frente da letrinha. Coeficiente. E aqui o expoente. Não vá confundir uma coisa com a outra. Por isso que eu faço essa piada horrível do coefifrente. Não tem como errar. Coefifrente é porque está na frente. Certo? Então, todo monômio, na verdade, é um polinômio, cujos graus, a partir daquele que você tem, todos os outros são todos com um coeficiente zero. Certo? Então, P de x, x à quarta, monômio. Mas se a banca disser assim, considere P de lambda. Ah, mudou a letra, não sei mais fazer. Cara, eu vou dar com lambda na tua cara. Não, não é lâmpada e nem como disseram esses dias na sala, bem em terceira série. Ah, lambida. Não, velho, não. O único país do mundo que faz piada com lambda é aqui na Terra. Aqui na Terra, desculpa, aqui no Brasil. Provavelmente seja o único lugar do universo também. Nem em Saturno fazem essa piada. Imagine que a banca vos diga que o P de lambda será 4 lambda ao cubo menos 2 lambda ao quadrado mais 6 lambda. Então veja, eu tenho 3 termos. Se eu tenho 3 termos, eu tenho um trinômio. Só que o fato de ter um tri já implica que isso aqui seja um poli. Porque lembrem, qualquer coisa mais do que 1 é um polinômio. Lembrando,
Não tenho coeficiente zero. Claro que eu tenho. O termo independente aqui é zero. Eu não tenho termo independente. Zero. O que é o termo independente? Então, lembrando, isso aqui é uma das coisas que eu preciso insistir para que todo mundo lembre. Termo independente, o nome já diz, é aquele que independe da letrinha fedorenta que está aqui dentro. Ó. Todo mundo tem lambda, menos esse coitadinho aqui. Na de cima, x. Os outros não vou contar porque são todos zero, né? Mas aqui também nem ele aparece, coitado. Então o termo independente também é zero. Então termo independente é aquele que não tem a letrinha. Por exemplo, pegar um polinômio bem biruta. Devo contar uma frase com relação a ele. Imagine que a banca te dê um polinômio. É uma letra bem bacana. Essa aqui eu sou fã dessa letra. P de xi. Eu tenho menos 4 xi ao cubo, mais 2 xi, menos 7. Olha que coisa engraçada. Se for pegar os coeficientes do xi ao cubo, do xi ao quadrado, do xi sozinho e o termo independente. Lembre que letra é letra, não interessa. Do xi ao cubo, menos 4. Xi ao quadrado, não tem. Pode ver, já pula do cubo direto para o primeiro. Do grau 1, 2 e o termo independente, menos 7. Eu vou colocar aqui uma seta, senão você vai achar que aquilo é um sinal de menos também. Claro para todos? Então, termo independente é aquele que não tem a letrinha. Simplesmente não tem a letrinha. Claro para todo mundo isso? O que adianta você saber se esta fedorentice tem ou não um termo independente? Então eu vou contar uma frase aqui. Quando você trabalha com polinômios, e geralmente a banca bem criativa chama o primeiro de P, o segundo de Q, o terceiro de R, enfim. Por quê? P de polinômio. Bem criativo também, né? Bem criativo. Se a banca disser o seguinte, considere o seguinte polinômio. 194x à sétima menos 28x à sexta mais 14x à quinta menos 211x à quarta mais 36x ao cubo menos x ao quadrado mais 18x. Primeira grande pergunta que eu faço para você. Quantas são as raízes desse polinômio? Então, o primeiro grande problema, que porcaria é raiz? Filhinho, eu vou até ficar no canto aqui. Eu vou dizer uma frase, eu não tenho medo de repeti-la, pelo contrário, eu sempre acho importante repeti-la, mas eu confesso, eu não vejo ninguém dizendo isso. Salvo um ou outro coleguinha que fala isso, os demais nem tocam no assunto. Quando o assunto é raiz, olha que coisa boba, raiz, para nunca mais esquecer, é o valor de x. Raiz é o valor de x, que torna o polinômio igual a zero. Então, eu preciso de um valor de x que torne este fedorento desse polinômio igual a zero. Só que olha que coisa engraçada. Como o x está à sétima, eu terei, adivinhe, 7 valores de x que vão causar o zero nesse polinômio. Mas por que tanto x? Porque está à sétima, velho. O grau do polinômio, eu vou desenhar aqui de novo, diz quantas raízes eu tenho, certo? Então eu vou embora do canto, tchau. Então veja, quem é grau de um polinômio é o maior expoente dele. Nesse caso, o maior expoente é 7, então eu terei 7 raízes. Então, algumas coisas que eu tiro daqui. Quem é o grau de P? O grau de P é 7, porque é o maior expoente possível. Isso quer dizer que eu terei 7 raízes, ou seja, eu terei x', x duas linhas, x... Vou fazer um troço direito aqui, tio. X 3 linhas, x4, x5, x6 e x7. Por uma questão óbvia, eu não vou resolver isso aqui porque não dá tempo. E mesmo porque, para
115,6% das provas que vocês fazem, nunca a banca vai pedir as 7 raízes. Mas uma coisa a banca vai perguntar, e aí que você entra pelo cano. Dado o seguinte polinômio, este polinômio biruta, tudo isso daqui, todo ele, pode-se afirmar que uma das raízes é zero. O que você faria se eu te conheço? Só vai tentar resolver, achar as 7 raízes e ver se uma delas é zero ou não. Não precisa. Eu posso ter certeza que uma das raízes é zero. As outras 6 não me interessam. Mas como é que eu sei? Eu não fiz continha. Não precisa. O que está faltando aqui? Não está faltando nada. Tem certeza? Vamos lá. X a sétima, x a sexta, x a quinta, x a quarta, x a terceira, x a segunda, x a primeira. Cadê o termo independente? Ah, não tem. Então, olha que bonitinho. Isso é uma regra. Se o termo independente é zero, ou seja, se ele não aparecer, uma das raízes será zero. Ah, mas pode ser o x4. Cara, tanto faz, velho. Raiz é raiz. Eu sei que uma delas é zero. Então, se um polinômio não tem o termo independente, aqui tinha menos 7, aqui, ó. Aqui tinha menos 7. Aqui não tinha. Então, eu posso ter certeza que neste polinômio fedorento, também uma das raízes será zero. Aqui também. Uma das 4 será zero. Aliás, nesse caso, as 4 serão zero. Claro para todo mundo? Mas olha que biruta. Neste caso, eu não posso afirmar que uma delas é zero. Pode ser até que seja, o que eu duvido. Se fosse zero, o termo independente, que nesse caso é menos 7, teria que ser zero. Claro para todo mundo, então cuidem com isso. Se não tem o termo independente, faça uma camiseta com isso, velho. Faça uma camiseta, vá ao shopping, vá à balada, não sei, vai a algum lugar com essa camiseta. Se o termo independente é zero, uma das raízes também o será. Não importa o grau do polinômio. Por que eu conto isso? A Universidade Federal do Paraná um dia colocou uma questão, parece que era 8º ou 7º, não lembro, e fez essa pergunta. Deve ter gente fazendo a prova até agora para achar as outras raízes. Cara, não precisa, velho. Se não tem o termo independente, a fedolentice vai ter como raiz zero. Então lembre, uma das raízes é zero, as outras 6 não interessam. Então, pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho ainda, guarde bem essa expressão. Raiz. Raiz é o valor do x que irão tornar o polinômio igual a zero. Então, qual é o processo correto de fazer isso? Você iguala esse polinômio a zero, você faz isso aqui virar zero, e acha os valores de x. Essa será a sua raiz. Ah, mas se no meio for outra letra. Cara, eu vou dizer de novo, não importa a letra, pode ser lambda, x, rho, pêssego, batata doce, dente de borboleta, qualquer coisa, velho. Se é p de alguma coisa, é o polinômio daquela letra. Polinômio de lambda. Então, são os valores de lambda que tornarão um polinômio igual a zero. Polinômio de μ. Serão os valores de μ que tornarão um polinômio igual a zero. P de K serão os valores de K. Cara, não interessa a letra, velho. Chame como quiser. Quer transformar tudo em X de novo? Transforme. Claro para todos? Muito bem. Tem uma coisa que eu sempre sugiro, mas eu vou contar aqui. A expressão é bonita. Eu acho esta palavra extremamente bonita. Essa expressão. Sistemas lineares. Cara, isso aqui dá um ar de NASA. Pensa, estou calculando sistemas lineares. Parece coisa de astronauta, de astrofísico. Você se sente o verdadeiro Michio Kaku, que é aquele japonês físico teórico. Você pensa, cara, sistemas lineares. Isso aqui deve ser um troço, tem que ter doutorado. Não, velho, não. Isso aqui é matéria de 8º ano. Você tem assim, x mais y igual a 6 e acabou. Daí você fica pensando, peraí, não é possível.
Não pode ser só isso. E não pode mesmo, porque x mais y igual a 6. Cara, eu tenho quintilhões de valores que somados dão 6. 4 e 2, 2 e 4, 5 e 1, 1 e 5, 6 e 0, 0 e 6, 7 com menos 1. Cara, eu tenho infinidades. Então eu não posso ter uma equação só e ter duas variáveis, ou seja, duas letrinhas. Então, essa é uma regra da matemática. O número de equações tem que ser igual ao número de variáveis, o número de incógnitas. Então, se são duas letrinhas, x e y, tem que ter duas equações. Claro para todos? Muito bem, vou embora, tchau. X mais y é 6. Então, é a primeira equação que a banca deu. E a outra banca diz que 2x menos y será igual a... Vou pegar um número bem bacana aqui. 9. Primeira coisa que o senhor tem que saber. Eu não posso deixar essas duas soltas assim, sem pai nem mãe. Então, o que tem que fazer aqui? Colocar chaves. Por quê? Porque as duas se referem aos mesmos x e y. O que quer dizer isso aqui? Então, bem devagar. Eu tenho uma equação 1 que diz que x mais y igual a 6. E eu tenho uma equação 2 que diz que duas vezes o mesmo x, tirando o y, é o mesmo y de cima, tem que dar 9. Então, x e y é um par. É um par. Eu tenho x e y. Eu preciso dar cria num par. Então, o que eu faço? Bom, esse aqui é muito óbvio, né? Eu somo a primeira com a segunda. Por quê? Já vai ver. 2x mais x, 3x. Y somado com menos y, vai embora. 9 mais 6, 15. 15. X será 15 por esse 3 fedorento. Portanto, o x será 5. Achei o x. Se o x é 5, você volta lá na 1. A 1 diz que x mais y é 6. Eu já tenho quanto é o x. O x é 5. O y é 6. Então, o y será 6 menos 5. Portanto, o y é 1. Vamos ver se funciona. X é 5, y é 1. 5 mais 1, 6. Muito bem. Se o x for realmente 5 e y for 1, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9, perfeito. Então, sua resposta é, nesta ordem, atenção Brasil, 5, 1. Não vá trocar os valores, velho. Não é 1 e 5, é 5 e 1. Ah, tanto faz. Tanto faz nessa. Tenta colocar embaixo trocado, ver se funciona. 2 vezes 1, 2. 2 menos 5 não dá 9, né? O cabeça de mamão. Então, cuidem. Se a banca diz quais são os valores de x e y nesta ordem, x é 5, y é 1. Claro para todo mundo? Muito bem. Diga o que a banca faz. Vou até ficar no canto, porque isso aqui vale a pena ser contado. João comprou cadernos e livros. Ao todo foram comprados 10 objetos. Cadernos e livros somados dão 10 objetos. O preço de 2 cadernos é igual ao preço de 3 livros. De o que o cara faz? Que todo mundo faz. O cara mete lá um X e um Y. Não, velho. Não. Você não vai saber no final da conta quem é X, quem é Y. Você vai saber quem é caderno, quem é livro. Cara, chame caderno de C e livro de L. Ah, agora faz sentido. Eu já vi gente errando que o cara insistiu em chamar de X e Y. Daí o cara achou, são 4 cadernos e 6 livros. 4 mais 6, 10, né? Tô chutando valores aqui. E lá na resposta tinha 4 e 6. Só que ele não sabia quem era quem. Mas também tinha 6 e 4. E daí? Como é que faz? Então, bom senso. Chame as variáveis pelos nomes delas. Se a banca der x e y, ok. Agora, se chamar caderno e livro, C de caderno, L de livro. Isso vai fazer bastante diferença. Eu vou embora aqui do canto. Tchau. Então, minha sugestão. Vai montar o sistema. E esses dias um menino do 9º ano disse, o problema não é continha, é montar, interpretar. E é verdade. Sempre é esse o problema.
Então, supondo, eu vou chutar aqui valores. O cara comprou cadernos e livros. Foram 10 objetos. Cadernos mais livros, 10 objetos. O preço de 2 cadernos é igual ao de 3 livros. Fazem parte do mesmo sistema? Sim. Então, você tem que colocar a porcaria da chave. Senão serão duas equações soltas, velho. Certo? Muito bem. Olha que engraçadinho. Eu preciso contar umas coisas importantes aqui. Quantidade de caderno, quantidade de livro, quantidade total. Então, aqui é a quantidade. Preço, preço. Eu não posso misturar unidades. Eu tenho visto muita gente errar isso. O cara diz lá, num determinado sítio tem galinhas e porcos. São 40 animais ao todo. Galinhas mais porcos são 40 animais. Considere que são 70 pés, 70 patas ao todo. Daí você pensa, opa, se são 70 patas, galinha tem 2, porcos tem 4, então são 70. Claro, para todos, eu estou chutando valores, talvez nem dê certo essa equação, só estou fazendo com que a gente pense que nem gente. Quantidade de galinha, quantidade de porco, quantidade total. Quantidade de patas de galinha, quantidade de patas de porcos e quantidade de patas total. Então isso aqui é quantidade de bicho, isso aqui é quantidades de patas ou de pezinhos. Claro para todos? Então não misture as estações, como se diz. Certo? Então em cima a quantidade, embaixo o preço. Vamos fazer então o que eu sempre recomendo, chama essa daqui de 1, esta aqui de 2. Não dá para somar. Não dá para somar, do jeito que está aí. Então, o que eu sugiro? Você pega essa 2 e reescreve 2C menos 3L igual a 0. Você passa essa fedorentice para cá para deixar igual ao de cima. C é o primeiro termo, daí tem o L, daí tem o sinal de igual e um número, certo? Então agora eu tenho a primeira. Vou fazer um troço bonito aqui, diretor. E a segunda, certo? Mesmo assim não posso somar. Então a frase é, então agora eu vou ficar no canto de novo. Quando o processo é o processo chamado de adição, o que eu sugiro? Você escolha, por favor, uma dessas duas letras para sumir. Você pode sumir com o C ou com o L. Para sumir com o C, eu tenho que multiplicar de baixo por menos 2. Mas para sumir com o L, eu preciso multiplicar de baixo por 3. Por quê? Então agora eu vou contar isso passo a passo, porque eu vi lá no ano o povo quebrou a cabeça. Se eu somar do jeito que está aí, vai adiantar bulhufas. Porque eu terei 2C mais C, 3C. Menos 3L mais L, vai ficar menos 2L. Só vou ter mais uma equação para incomodar. Então o que eu faço? Eu pego a de baixo, a 2, e multiplico por 3. A 1, 2 não, desculpa, é 1. A 1, eu multiplico por 3. O que eu terei então? Lembrando que essa é a 1 e essa é a nossa 2 reescrita. A 1 vezes 3. 3 vezes C, 3C. 3 vezes L, 3L. 3 vezes 10, 30. Certo? E agora eu somo, isso aqui criou uma nossa equação número 3. E agora eu somo a 2 com a 3. Essa aqui não será mais necessária. Soma 2 com a 3. Certo? Então vamos ver o que acontece aqui. 2C mais 3C dá 5C. Menos 3L mais 3L, o L foi embora. 0 mais 30, 30. C, ou seja, o número de cadernos, será 30 sobre 5, será 6. Eu tenho 6 cadernos, certo? Veja a diferença de chamar de C, de chamar de XY. Eu não saberia quem é quem. Então eu tenho 6 cadernos. Se volta lá na 1, que diz que
Cadernos mais livros são 10. Cadernos eu tenho 6, livros eu não sei, e o 10 é o 10 mesmo. Ou seja, 10 menos 6, portanto, o número de livros será 4. Vamos ver se funciona. Vamos usar a 2 como referência. Se coloca os valores aqui agora, nessa aqui. 2 vezes C. Bom, 2 vezes C vai ser 2... Sai daí. 2 vezes 6 vai ser 12. 3 vezes L. 3 vezes L é 3 vezes 4, que também é 12. E deu certo, eba! E deveria dar mesmo, né? Então eu vou contar aqui no canto mais uma vez. Você poderia ter muito bem feito pelo método de substituição. Só que nós temos um problema. Olhe bem para o sistema lá em cima. 2C igual a 3L. Se for isolar o C, vai ser 3L sobre 2. Vai ter fração, eu sei que vocês têm medo de fração. Então, minha sugestão, pegue a segunda, reescreva na ordem de gente. C, L igual e um número. Mas se eu passei o 3L para cá, sim, lá não fica nada, ou seja, fica 0. Claro, para todos eles se soma. Mas não dá para somar, não dá para somar. Então você vai ter que fazer aquela mágica de multiplicar a de baixo por 3. Por quê? Então, de novo. Eu preciso sumir com uma das letras. A matemática permite que eu faça isso. Desde que, atenção Brasil, já contei isso lá no encontro número 2. Desde que se multiplique a equação pelo mesmo número. Então eu multiplico isto por 3, isto por 3 e isso por 3 também. Isso é perfeitamente factível na matemática. A matemática permite, e aliás até incentiva que você faça isso. Eu poderia ter muito bem multiplicado por menos 2. Daí eu sumiria com o C, calcularia L no início, certo? Então a frase é, por favor, pensem em termos de que nem gente, velho. Pensem que nem gente. Dê nome, eu preciso reescrever, parece ratas. Escrever isso aqui de novo. Dê nomes para as variáveis de acordo com o que elas representam. Patas. G de galinha, P de porco. Não tem como errar. Se calcula G, que é de galinha, volta na equação 1, acha o P, que é o porco, acabou. Não tem o que inventar. Só que não pode misturar unidades. Então lembrem, aqui era preço e aqui era quantidade. A banca disse, João ou Maria, ou Milena, ou Mateus, ou batata doce, seja lá quem for, foi à livraria e comprou cadernos e livros, num total de 10 objetos ao todo. Então, quantidade de cadernos mais quantidade de livros igual a 10. O preço de 2 cadernos é o mesmo preço de 3 livros. Preço. Então, a equação 2 vai ser preço. Eu não posso misturar unidades, eu não poderia colocar lá em cima. C mais L igual a 2C. Não, jamais, nem 3L. Quantidade é quantidade, preço é preço. Mesma coisa aqui. Quantidade de bichinhos, quantidade total de patas que os bichinhos têm. Galinhas têm 2 pés, porcos têm 4 pés. Ou patas, como queira. Se bem que quem tem pata é o pato, na verdade. Tá, desculpa. Tranquilo por enquanto? Sim. Então isso, na verdade, é a misturança dos nômios com sistemas lineares. Por que é linear? Então, agora eu vou poder contar. Finalmente vou poder contar. Uma das maiores tristezas da humanidade eu vou escrever isso de novo, é esta palavra, functus. Pela 10ª vez vou contar isso aqui. Functus vem lá do latim fungor, que gerou fungi, que quer dizer trabalhar com, fazer alguma atividade. Por isso que, vou contar de novo essa frase, defunto, de é a negação, functus, aquele que trabalha. Então, defuntos, aquele que não trabalha mais. Ou seja, não está mais aqui na Terra. Então, functus é o nome bonito aqui, original, de função, que é a grande tristeza do ser humano quando chega ao 8º
Na verdade, é o 9º ano, né? Por que eu conto isso? Então, quando você tem uma função, então a gente vai começar a ver função de novo, y igual a ax mais b. Veja que nós temos uma diferença aqui. Até agora há pouco, eu contei para os senhores algo como 2x mais 3. Não tem coisa nenhuma, só tenho 2x mais 3 solto no universo. Então eu tenho certeza que esta fedorentice é um polinômio. Então você tem a obrigação de escrever aqui p de x. Certo? Se tiver 2x mais 3 igual a 0, deixa de ser um polinômio para ser uma equação. Mas se eu tiver y igual a 2x mais 3, eu passo a ter uma função. Então lembrem, se essa... Vamos fazer troço bonito aqui, diretor. Se ele está solto no planeta, só tem 2x mais 3, 4x ao quadrado menos 9, 35x a 7 mais 14x a 6, ou seja, polinômio. Se tem lá 5x a 7 mais 14x a quinta igual a 0, equação. Y igual a qualquer coisa biruta, função. Então, por que se chama função? Porque, simples, se esse bicho aqui variar, esse aqui varia junto, já que é uma função. O y varia em função de x. Só que este padrão aqui, y igual a ax mais b, isso aqui é chamado de função de primeiro grau. Primeiro grau. Por que primeiro grau? Filhinho, não contem pra ninguém, vou contar só pra você. Vamos só mover esse retângulo, porque ele não consegue ver o troço aqui, tia. Não dá pra ver, mas tem um 1 aqui. Sempre que tiver uma letrinha sem expoente, esse expoente será 1. Por exemplo, vamos fazer de novo o lambda. Lembre que lambda é usado na física, comprimento de onda, hein? A gente usa aqui como variável, mas lá ele é comprimento de onda, faz parte de uma formuleta. 4 lambda. Elevado ao quê? Não diz nada? Então é 1. Certo? Então essa é a função de primeiro grau. Lembra que eu contei que o grau de uma equação ou de uma função ou de polinômio sempre representa quantas raízes tem? Então, o nosso grau é 1, isso implica que eu terei apenas uma raiz. Só tem um valor que representa este ax mais b valendo 0. Lembre, eu vou dizer de novo, raiz é o valor do x que torna o polinômio, ou neste caso a função, igual a 0. Certo? Tá bem. Isso aqui tem um nome bonito. Ela é chamada de função de primeiro grau para nós, mas na verdade ela se chama função afim. E pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho ainda, afim separado é quando você está com vontade de alguma coisa ou de alguém. Ei, gata, estou afim de você, daí é separado. Aqui é afim junto, de afinidade, não passe vergonha. Nós temos dois casos aqui de função afim. Como é que eu sei quem é quem? É só você prestar atenção no B. Se o B for diferente de 0, acontece uma coisa. Se o B for igual a 0, acontece outra coisa. Se o B for diferente de 0, por exemplo, y igual a 3x mais 1, por exemplo. Isso acontece uma coisa. Se o B for 0 no segundo caso, y igual a menos 4x. Certo? Não tem o 0. Então, olha os nomes que são dados. Aqui ela realmente se... Por que dessa grossura, velho? Sai daí. Aqui ela realmente se chama função afim. E aqui a nossa palavrinha bonita. Linear. Então, por isso que eu fiz questão de contar sistemas lineares, na verdade, estão deste formato aqui. Só que existe uma briga para chamar isso, já que eu não tenho
0 não poderia ser função afim. Mas, filhinho, eu tenho duas letras. Eu não tenho uma letra só, tenho duas. Eu não tenho um coeficiente igual a 0. Pode ver, ó, eu vou insistir na frase. Quem sugeriu chamar isso aqui de sistema afim queima a fuça. Por quê? Eu tenho uma letra, tá aqui, 2C. Eu tenho uma letra L. Vou pegar de baixo, né, burro? 2C, 3L. Eu só tenho letra, não tenho número sozinho. O único número sozinho está do lado direito. Ele não faz parte da equação. Então, aqui, ó, G de galinha, P de pato. G de galinha, P de pato. São duas letrinhas. Não tem termo independente. Então, se não tem termo independente, ela se chama realmente linear. Então, é sistema linear, sim. Claro para todos? Tudo bem. Então, quando você está resolvendo isso, sistemas lineares, na verdade, está resolvendo duas equações, ou nesse caso, duas funções de primeiro grau, ao mesmo tempo. Por isso que se chama sistema. A tradução da palavra sistema na língua portuguesa é conjunto. Eu sempre uso essa comparação em sala. Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório. É um conjunto de algumas coisas. E, nesse caso, é um conjunto de equações lineares. Ou seja, todas elas estão na forma y igual a ax. Não tem o b fedorento. Tanto é verdade que não tem o b, se eu colocar este cara aqui para dentro, ó, para cá, eu terei y menos ax é 0. Eu tenho letrinha e letrinha. Não tem termo independente. Por isso que se chama sistema linear. Certo? Voltando aqui para a câmera, considerações finais. Você viu que com o passar do tempo as coisas vão piorando. Isso é claro, né? A matemática nunca melhora. Nunca vai ter assim, hoje nós vamos ter uma coisa muito legal. Não, nunca vai ser assim. Quando eu falo para o quinto ano isso, eles perguntam, piora? O que você acha? Sempre piora. Então eles sabem a resposta. Quando você era feliz? Eu já coloquei esses dias no Instagram. Você foi feliz a última vez na vida quando você pintou o coelhinho. Exatamente. Quando você pintou o coelhinho, quando você pintou as maçãzinhas e quando você ajudou a tartaruguinha a achar o caminho de casa. Daí sim você era feliz. E os caras inventaram, porque o sistema linear, porque o polinômio, porque Briot-Ruffini. Não, velho, só coisa de gente biruta. O que é, Edgerton? Talvez. Talvez nós voltemos hoje, ou não. Volte se eu quiser. Certo? Tá aqui. No meio dessa bagunça toda, olha quem tá aqui de novo. Opa! Não tá mais. Já perdi de novo o porco. Tá em algum lugar. A hora que eu achar o porco eu trago. Mas tava aqui, velho. Tá aqui. Desculpe. Pode ver, ó. Aparece um pedaço do chroma key. Você viu que o porco sai do nada. Aqui, ó, o chroma key. O porco sai do... Aqui, ó, o porco. Esse é o porco. Tá, não digo que são dois porcos, por favor. Esse é o porco. Eu já falei, ele foi cor-de-rosa nos tempos áureos. Pode ver, ó, ele foi cor-de-rosa. Isso em 1640. Hoje, coitado, tá virado num saci. Olha que nojeira tá esse bicho aqui, coitado. Enfim, por isso que é o porco. Então, segure, talvez amanhã. Ele fica falando na minha orelha aqui, velho. Eu vou jogar esse fone fora. Então, talvez voltemos amanhã, se bem que o amanhã é muito relativo, no caso do EAD, pode ser amanhã mesmo, pode ser daqui a 5 minutos, ou pode ser daqui a 7 anos. Isso se o meteoro não bater na Terra. Certo? Respire profundamente, livramos-nos desse assunto, que talvez possa voltar algum dia, ou não. Segure porque eu vou e volto. Grande abraço. Fui!